Brasil é o terceiro país do mundo em ocorrências de tráfico de mulheres. Na maioria dos casos, são usadas para fins de exploração sexual, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas. Eu vou falar boa noite para a doutora Raquel, delegada lindona. Tudo bem, doutora Raquel? Tudo bem, um prazer, Luciana, mais uma vez. Bonita de vermelho, hein? Gosto de ver. Obrigada. Muito obrigada pela presença. Então, doutora Raquel, essa questão do tráfico humano é uma coisa que já se vem falando há muitos anos. Muitas vezes essas meninas não têm um perfil de modelo. Então, a gente entende que modelo tem um perfil e eu acho que a pessoa ou ela quer acreditar ou ela meio que, não sei, acredita sem acreditar. Como é que é isso? Luciana, o tráfico de pessoas é o terceiro crime mundialmente mais rentável pelas organizações criminosas, só perdendo por tráfico de drogas e tráfico de armas. E quando a gente fala em tráfico de pessoas, 75% do tráfico de pessoas justamente é isso, para exploração sexual, e 90% são mulheres. Justamente é um contexto geral, a situação de vulnerabilidade econômica, social, aquela promessa de um trabalho bom, rentável. Sonho, né? Vou para Paris, vou para os Estados Unidos, vou para algum lugar. Exatamente, um sonho de melhorar de vida. E os traficantes de pessoas, eu não gosto nem de falar de aliciador, eu falo que é traficante de pessoas. Os traficantes de pessoas, eles utilizam situações muito atrativas para aquela mulher de situação, ou aquela pessoa com uma situação desfavorável economicamente, socioeconomicamente. E são N promessas, como modelo, um trabalho de modelo, um trabalho em uma loja de boutique muito alta, principalmente no tráfico interno de pessoas, quando a gente fala aqui no Brasil. Ou até mesmo prostituição. Oferece o trabalho de prostituição. Porém, isso que a gente tem que deixar bem claro para todos que estão nos assistindo, Luciana, não descaracteriza o crime. A partir do momento que o traficante de pessoas, ele deixa a pessoa cerceada da sua liberdade 24 horas. Já é um sequestro. Retém o passaporte, os documentos. Não é uma escolha, né? E está o tempo todo em sofrendo ameaças e agressões físicas e trabalhos assim explorados 24 horas. E já está sendo vítima de um tráfico. Que loucura isso. Eles fazem esse aliciamento, ou melhor, esses traficantes de pessoas, eles se encontram fisicamente ou algumas vezes é por internet mesmo? Hoje em dia é pelas redes sociais, eles fazem uma pesquisa geral da vida da pessoa, do alvo. Que não é difícil, da vítima, né? Não. Inclusive, por quê? Porque eles têm que ter aquele poder de ameaça. Para depois falar, se você escapar, a sua mãe, os seus filhos, os seus pais, seus amigos vão serão sofrer. prejudicados. Então, eles têm que ter um poder de informação muito grande para saber qual é o gosto, qual é aquele sonho daquela pessoa que vai ser a vítima daquela quadrilha, né, daquela organização criminosa. E são várias promessas, mas realmente hoje esses traficantes, eles estão aliciando por redes sociais, Facebook, Instagram. Esse é o modus operandi no tráfico interno que a Polícia Civil aqui do estado de São Paulo tem combatido. E o medo era tanto que a gente não queria ir embora. Você, quando chegou no Brasil, você deu queixa do lugar que vocês estavam? Quando a gente conseguiu voltar, foi depois de 10 dias presa já, sem sair quase. Passei por coisas horríveis para conseguir o dinheiro, mas consegui o dinheiro para voltar. Quando eu cheguei aqui no Brasil, conversei com muita gente falou, se isso for para julgamento, você vai ter que ficar diferente com ele. Eu falei, então eu não vou denunciar. Era o meu maior medo, ter que ver ele na minha frente de novo. E hoje? Hoje eu não tenho mais medo, porque depois que eu voltei, eu acho que o medo dele era nós estarmos lá, em Portugal, contando a nossa história. Porque quando a gente voltou, chegou a receber mensagens de pessoas de Portugal achando que era alguém investigando, tentando saber onde a gente estava. E logo eu já falei, eu estou no Brasil. E aí nunca mais recebemos mensagens. Gente, que loucura. Quer dizer, mas se você procurar uma embaixada, você Sim, fica protegida. A embaixada do Brasil, por exemplo. Até porque como é que você conseguiu sem os passaportes? Como é que você conseguiu? Quando uma semana a gente sair, ele devolveu o passaporte porque eu falei que eu queria ir na Western Union mandar dinheiro e que eu ia contar pra minha mãe se eu não mandasse dinheiro. Ele devolveu o dinheiro porque a gente ia na Western Union. O que acontece, assim, quando o tráfico interno, temos um caso recente, inclusive que a Polícia Civil, o Dr. Davini, do DHPP, muito competente, ganhou um prêmio. Primeiro flagrante de tráfico de pessoas feito aqui em São Paulo o mês passado.
a sensação é que você já sai com dívida com aquele traficante de pessoas. Se você já sai em débito, não só a passagem, porque você é obrigada a comer a comida ali Não, mas do isso é cativeiro. normal. Quando eu era modelo, eu era novinha, eu também fui para Paris e eu devia a passagem, a estadia, só que era Mas organizado você o negócio. sabia, os seus pais, seus parentes Claro. sabiam a localização, tinha um escritório físico, Claro. tinha toda a documentação ali Óbvio. legal da empresa, de tudo que você foi. Sim. Quando elas vão de forma clandestina, com aquela ânsia de realmente ser real. Você, com certeza, Não, seus claro. pais, todos souberam onde você estava, qual era a situação. Óbvio. Contratos Trabalho assinados, certo. contratos assinados. Trabalho certo, endereço, Trabalho certo. telefone. E ali na situação, eles deixam ela cada vez mais em débito para que ela não consiga sair, senão ela pode ser morta. E no caso, desculpa, eu te cortei aí, ele achou as pessoas, você estava me dizendo que o... O doutor Davini, Desculpa, eu te cortei. aqui do DHPP, aliás, eu parabenizo não só o doutor Davini, como o doutor Domingos, diretor do DHPP. E eles pegaram... Eles conseguiram, como foi? Também foi uma situação de internet, aliciamento com essas meninas menores em Minas Gerais. E essas meninas, elas foram aliciadas, uma do Rio de Janeiro, uma de Minas Gerais e outra do interior de São E ele Paulo. achou? Elas vieram todas para São Paulo, foram para a Zona Norte. Ali, ele levava as 3 meninas de metrô até um hotelzinho Cara. na Rua Liberdade, na Avenida Liberdade. Próximo aqui no TJ, etc. É. E essas meninas, por isso que eu falei, essas meninas, elas tinham medo constante da vigilância constante em cárcere privado. E aí, acho que por isso descobriu. Uma delas conseguiu escapar nesse trajeto depois de quase 6 meses. E conseguiu ir numa delegacia ali do metrô. Ok. Acharam que era uma situação de sequestro. Foram até a DHPP. Quando souberam da situação, ele estava exatamente como ela falou. Com um celular, sem redes sociais, só para receber ligações e mensagens. Olha isso. No período que ela esteve na delegacia, ela recebeu mais de 28 mensagens Coitadinha. ameaçadoras. Entendi, o negócio é sério. E nisso, a polícia conseguiu também, com apoio Prendeu do todo conjunto, mundo. conseguiu prender ele, E tá que faz preso? parte, Ah, minha está pergunta foi- preso, ok. com mais de 10 crimes, cárcere privado, sequestro, Entendi. tráfico de pessoas, etc. Porque imagino para a polícia como é, se você prende depois o judiciário solta, deve dar um desespero. Não, hein? não, dessa situação Tá não preso. teve. não Ok. teve. Agora, para você que está aí, que está nos assistindo agora, por isso que a gente faz esse tipo de programa, tem 2 números para você ligar. 180. 180, que são crimes de violência contra a mulher, e o 100, que são crimes praticados contra os direitos humanos. É isso aí. Bom, pode ligar para a polícia, também liga para qualquer lugar, só não Brigadeiro fica. Tobias, aqui É. no Palácio da Polícia, aqui de São Isso. Paulo. E se conseguir sair correndo, pega o policial para falar. O medo, às vezes, deixa a gente assim, estagnada, né? Petrificada, que não se mexe. Vem aquele pânico, o medo realmente trava, né? Eu entendo. Queria agradecer também a doutora Raquel, delegada, com essa carinha de modelo, mais brava ainda. Muito obrigada, Eu que viu? agradeço, Luciana, e mais uma vez, parabéns por um assunto tão sério sendo abordado aqui no seu programa. E o número para denúncia? 100, 100 né? ou 180 ou na Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, no DHPP, departamento aqui no Palácio da Polícia Civil. Ok, muito obrigada.